Muito boa noite, estamos aqui mais uma vez na Rede Connect TV para apresentar o programa Futebol de Mesa, com muita novidade para você, final de semana recheado de títulos. Teve o tetracampeonato da Seleção Brasileira Sub-17, teve o Campeonato Paulista Feminino, as meninas do Corinthians deram vareio nas meninas do São Paulo. E a atleta do São Paulo, a Cristiane, foi aos braços da torcida do Corinthians. Aí sim, rivalidade somente dentro de campo. E os paulistas do Brasileiro? Não ganhou nenhum. E o Flamengo saiu em disparada. Será que alguém consegue alcançar o Flamengo? Eu acredito que não. Mas vamos tentar, né? O palmeirense aí tá mandando mensagem aqui, ó, desesperado, achando que vai conseguir chegar na equipe do Flamengo, que está liderando com sobra 81 pontos contra 68 pontos do Palmeiras, segundo colocado. E se o Palmeiras não tomar cuidado, vai perder a segunda colocação para o Santos, que vem embalado, vem com 65 pontos, está em terceiro lugar. Vamos ver que essa briga promete muito. Hoje aqui no estúdio, só fera da bola que veio a participar aqui do programa do Futebol de Mesa desta segunda-feira, dia 18 de novembro. Vou começar lá pela ponta esquerda. Quem está com a gente é o Edson, que é o diretor responsável pela escolinha Meninos da Vila, ali no quilômetro 18. Muito boa noite, obrigado por estar participando aqui com a gente, Edson. Boa noite, eu agradeço o convite e vamos falar de futebol aqui com prazer. E boa noite a todos os ouvintes aí, ligado. Vamos falar sobre esse Campeonato Brasileiro que está muito legal. E falar de bola, os caras entendem, né? Do lado do Edson ali, vocês já puderam ver pela câmera aí, tinha um zagueiro, né? O cara batia até na sombra. Já bateu em muito atacante do meu time. Tonhão, grande abraço, prazer tê-lo aqui com a gente e obrigado pela oportunidade. Abraço a vocês, abraço aos ouvintes, né? Abraço também a todos os telespectadores que estão acompanhando o programa, Futebol de Mesa. Parabéns para vocês, é um prazer estar aqui, quero voltar mais vezes aqui, entendeu? Conhece o meu irmão, meu amigo de muitas décadas, tem outras pessoas que vão se apresentar aqui depois também para você, entendeu? Mas te falar uma coisa, você não é bandido não, né? O Palmeiras começa, termina quando acaba. Não começa a colocar, fala que já ganhou o Flamengo não, ainda tem campeonato para jogar ainda. Dudu falou isso ontem depois do jogo. Dudu tem que jogar, não tem Dudu tem que jogar, não tem que falar nada. Dudu de boca fechada é um bom jogador. Já foi bom, né? Agora tá caindo. Você é bandido, você é corintiano mesmo. Não, né? jamais, pô. Jamais. Além do Tonhão, zagueirão, agora pelo Tricolor Paulista, 3 vezes Mundial, Pérez fez história no meu São Paulo. Meu São Paulo não, que jornalista é imparcial. Então eu sou jornalista do Futebol Clube. Seja bem-vindo, Pérez. É um prazer tê-lo aqui na Connect TV. Prazer é todo meu. Com grande satisfação que a gente vem aqui para poder falar de futebol e esperando que todos os espectadores da Connect TV estejam atentos e a gente falar desse futebol maravilhoso do Brasil, que foi principalmente nesse final de semana com o Sub-17, que é a esperança do nosso futebol mais lá para frente, e os outros campeonatos, o brasileiro com o Flamengo já praticamente campeão, né? O Tonhão já olhou torto para você. Mas não tem mais jeito, se não me engano tá cheio de mãe de Ná aqui, viu? Né? Eu já devia o campeonato, isso não é possível não. Não tem mais. Ó, te falar uma coisa aí, Volanda. Com méritos, né? Vamos falar depois, hein? Com méritos com o Flamengo, não vamos falar porque começa, porque fez belas contratações, o time evoluiu na hora certa e praticamente é o campeão. Aí, tá vendo? Tem um palmeirense, um santista, um São Paulino e aqui na ponta direita, deixei por último, porque tá rendendo história um caso que ele teve aí nos gramados, quando ele jogava pelo Corinthians. É isso mesmo, Maurão. Boa noite, muito obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu, né? E eu fico muito feliz de estar participando do programa, né? Futebol Mesa, juntamente com nossos companheiros aqui, né? O Pérez, o Tonhão e o Edson também. E é gostoso, né? Poder participar, poder falar alguma coisa aqui. Mas essa história de que já rendeu muito aí, até hoje está rendendo, viu? Pelo amor de Deus. Vai ficar rico assim, dá para escrever um livro. Mas não ganha dinheiro nenhum, você só fica falando, mas não, e aí, cadê a moeda? A moeda não vem. Você entendeu? Mas você tem que dar explicação, falar daquele acontecimento, né? Mas, em parte, foi até bom, porque até hoje eu sou lembrado. Certo, tá certo. Aí vocês puderam ver que na apresentação do programa, só fera.
o Edson do Meninos da Vila, Tonhão do Palmeiras, Pérez do São Paulo e o Maurão do Corinthians, né? Só fera hoje, programaço. Estão mandando mensagem perguntando cadê o Amauri. O Amauri trabalhou o final de semana todo, teve um feriado prolongado, ele preferiu não ir para a praia, foi trabalhar, ficou na barraca de queijo, mentindo pra caramba para os fregueses que passavam por lá e hoje está de ressaca, então não pôde estar aqui. Eu vim fazer esse tampão, né? Porque aqui na equipe é assim, você joga de todas as posições, ou na direita ou na esquerda, cabeceia, cruza, estamos aqui. Estamos para levar para você a informação do futebol brasileiro e principalmente do futebol paulista. Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente já chega falando sobre a seleção brasileira e sobre o campeonato mundial, né, que os meninos do Sub-17 conquistaram aí o tetra tão importante para a seleção brasileira e alguns treinadores como o Mano Menezes já estão de olho em subir essa garotada. Tá mais do que na hora. A gente já volta. Voltando? Então, nossa câmera aquela lá. Falei que era rápido, é papum, só para você poder ir no banheiro e sentar aí na sua cadeira e não sair mais e não perder o futebol de mesa desta segunda-feira. Importante partida aqui para nós. Partida por quê? Aqui é sempre um jogo. É um bate-bola entre nós, da apresentação, e os convidados. Para você que está chegando agora, só fera aqui, ó. Tem jogador do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. Tem responsável por escolinha dos Meninos da Vila, que são o futuro aí dessa geração de jogadores, futuros atletas, né? Começa numa escolinha boa, uma escolinha de base, e aí continua na carreira futebolística, fazendo teste nos clubes e por aí vai. Vamos falar um pouco, já que tocou no assunto, né? Tá falando aqui nosso diretor, vamos falar um pouquinho da escolinha Meninos da Vila. Edson, fala para nós como que funciona a escolinha, onde você está localizado e quem está assistindo e quiser levar seu filho lá, como que faz para estar levando até lá? Então, nós estamos localizados ali na rua Horácio Laffer, né? Há 18 anos. Só 18? Só 18. 311, né? Acesso fácil para chegar ali próximo ao Fórum de Osasco. O que eu mais acho bacana hoje é que nós sempre trabalhamos com futebol feminino e hoje nós se encontra lá com quase 50 meninas e hoje meninas também em vários clubes aí também, legal, bacana. E os pais interessados ali matricular sempre está lá à disposição no nosso Facebook, todas as redes sociais nós temos ali ligado para os pais, né? Totalmente aberto. E é isso aí, um trabalho com ex-profissionais lá também, que sempre nós priorizou ex-profissionais trabalhando com as crianças, porque bola tem que ter, eu sou de uma seguinte opinião, tem que ter um ex-jogador para trabalhar com os meninos que avançam. Aquele próprio Anthony foi a primeira escola dele, que está no São Paulo hoje, né? E é isso aí, caminhando sempre. Vamos falar mais depois da escolinha para vocês aí. Perfeito. Vou falar um pouquinho sobre o Campeonato Paulista Feminino. As meninas do Corinthians atropelaram as meninas do São Paulo, mas do São Paulo também não fica atrás, porque já haviam sido campeãs recentemente, subiram da Série B para a Série A, que a nomenclatura é diferente no Campeonato Feminino, diferente do Campeonato Masculino, então não é Série B para a Série A, né? Eles falam que é um turno a mais. Então elas foram campeãs, conseguiram o acesso, o próximo ano vão disputar a elite do futebol paulista. Vocês puderam acompanhar essa partida entre Corinthians e São Paulo, futebol feminino? A Cristiane foi ovacionada pela torcida rival do Corinthians. É aquilo que eu falei, a briga é dentro de campo, fora de campo você tem que ter o respeito. E o que vocês acharam? Corinthians 2-0, muito bem. Estão jogando Libertadores também, foram bem demais no decorrer do ano, né? Elas estavam preparadas para isso. Nesse ponto que você está tocando futebol feminino, às vezes você vê a final. Tem que ter mais aprovação do quem comanda o futebol para passar mais jogos pela televisão, concordo contigo, conhecer mais as jogadoras, os campeonatos, porque você vê falar em futebol feminino quando tem um campeonato mundial, né? Então tem que ter mais. Você só conhece a atleta interesse, quando ela vai para a seleção, né? Isso, tem que ter mais interesse dos campeonatos, que nem esse que teve agora, mas tem que ser desenvolver mais. Na época de vocês tinham futebol feminino nos clubes, que agora já é obrigado ter. Agora é obrigado, não. Não tinha que eu saiba, época, né? Na minha época, não.
Mas eu acho que tá abrindo o caminho para elas, né? Eu acho que esse campeonato que foi feito agora, né? Eu acho que os dois times praticamente que chegou à final, o Corinthians e o São Paulo, como o Pérez falou, acho que tem que ter mais times participando, né? Para poder valorizar. E a divulgação, né? A divulgação que está tendo, principalmente agora, a procura das meninas para o futebol, ela está sendo muito grande, entendeu? Eu acho que futuramente pode ter certeza que elas vão conseguir o objetivo que elas querem. Eu acho que todo esporte, né? Vou voltar um pouquinho, desculpa, mudar um pouquinho do feminino pro Edson aqui da Escolinha do Santos. Fazer esporte pela educação, esporte pela saúde, tirar a molecada da rua, tirar das drogas. Ocupar a mente dela. Ocupar a mente deles, entendeu? Isso é muito importante. E aprendendo ex-jogadores, entendeu? Como tá o Mauro, tá o Pérez. Eu também estou lá na Escolinha do Santos também, junto com o Edson. Então, você trazer uma experiência que a gente teve lá atrás, todo mundo aqui também saiu de baixo. Entendeu? E conquistamos isso aí com a nossa vontade, nossa luta pelo dia a dia. Então, parabéns para o Edson, perante isso aí, Escolinha do Santos. E tem vários jogadores, Serginho, tem Gilberto Costa, e vários times, tem Ademir da Guia também que ajuda, tem o Basílio do Corinthians junto com o Mauro, isso é importante. E o feminino hoje, isso que é importante, assim, vamos supor, a gente dá valor, ter reconhecimento, e crescer também, igual ser profissionalismo, igual o juiz hoje, em termos até de VAR, um monte de coisa, a gente tem que fazer profissionalizar o juiz, profissionalizar as meninas, ganhar um pouquinho mais em relação para poder depender do esporte para isso. Igual jogadores de futebol de grande porte, depende do futebol e ganha muito bem. Porque hoje o árbitro, falando do árbitro, ele trabalha, ele tem a sua profissão, e aí ele sai um dia antes para poder viajar, não tem aquela preparação da semana toda como um atleta, né? Não fica concentrado pensando na partida. E muita responsabilidade. Demais. Né? Ele não tem o estudo, acho que o árbitro ele tem que ter, vamos dizer, 4 horas por dia para ele poder estudar, ver o erro de outros árbitros, entendeu? Ir num local, na federação, ou um local específico para eles, entendeu? Igual que é na Inglaterra, na Alemanha, entendeu? Eles são profissionais e também tem outra profissão, mas eles são primeiro árbitro, depois a segunda profissão que eles querem fazer. Pegando a palhinha só no futebol feminino, que eu trabalho com futebol feminino há 18 anos, junto com o Santos, que é o pioneiro do futebol feminino, o Santos é o primeiro. Né? O Santos tem todos os títulos no futebol feminino. Está desligado aqui? Não. Tá. Tem todos os títulos, entendeu? Eu vou dar os parabéns pro São Paulo, pro Berlardo, que é o gerente de futebol do São Paulo Futebol Clube, que pegou uma equipe que é do Corinthians rodada, igual o Pérez acabou de falar. É uma equipe rodada já, acostumada a disputar decisões com o Santos, que é as Sereias da Vila, né? Que é um time maravilhoso também. Claro, caiu um pouquinho, porque jogadores vai, jogadores vêm, né? Mas a equipe de São Paulo, para mim, está de parabéns. E não vamos esquecer de vários outros times, da Ferroviária, que tirou o título paulista do Corinthians dentro do Parque São Jorge. Não foi, Tonhão? Foi a Ferroviária, que na minha modesta opinião, a Cris, ela foi super feliz. Qual que é o número super feliz de fazer do Parque São Jorge? É marginal aqui, sem número? É o grande Corinthians, é o marginal sem número, Corinthians. É marginal? 7 é igual eu falo, né? É igual eu sempre falo. Ninguém bate palma para louco, né? Ninguém bate palma para louco. Tem algumas ressalvas deles, que eles, né, é um pouquinho mais fanáticos assim, eles não aceitam certas coisas, mas a Cris fez uma cena lá legal no Itaquera, você acabou de falar aí. Isso é muito legal, cara. E o futebol feminino, ainda mais a gente que pega sempre, que eu sempre apoiei a atividade feminina, que não tinha apoio nenhum. Isso é muito legal ver o nível que está chegando no futebol feminino. E o futebol feminino é mais fácil pro familiar, pro pai, pra mãe e a família toda no estádio, né? Não sai tantas brigas quanto no masculino. Né? Pelo menos não era para sair tantas brigas. Mas você viu o que o Corinthians fez lá no estádio? O estádio estava lotado. Você viu quantas pessoas estavam lá para ver o jogo das meninas? Isso é bonito, isso é gostoso. Mas é aquilo que o Pérez falou, está incentivando somente na fase final. Tem que incentivar desde o começo. Desde o começo. Também você vê assim, os ingressos foram doados, 37 mil ingressos, né? Parabéns ao Corinthians, a organização, entendeu? Da federação também, que doaram os ingressos, 37 mil ingressos, né? Para poder ver lá não vou falar mais não.
Tonhão tá quebrando tudo. Falando do Corinthians, ele fica até lacrimejando, ó. Eu só quero a igualdade. Se você paga ingresso para ver o masculino jogar, tem que pagar também para as meninas. Então, eu vejo direitos falar outra iguais. coisa. Não, vejo direitos iguais. Agora... Porque a verba vai ser revertida. Isso. Agora, é fácil você ir para o estádio 0-0. Não pagando nada, é fácil. Isso é um incentivo que, na minha opinião, é bom, mas fica negativo, na minha opinião. Só lota só pra TV. Isso mesmo. Feminino? É a opinião. Oi? Palmeiras tem feminino? Palmeiras tem feminino, tudo tá começando. Tá começando, jogando em tá Vinhedo, começando. tá jogando em Vinhedo, a sede é em Vinhedo. Entendeu? Infelizmente Fez uma parceria? as gaivotas tá na frente, os bambas também, as bambinas tá na frente. E as porquinhas estão um pouco atrás, mas tudo bem. Não, os 4 grandes estão de parabéns, os 4 gigantes de São Paulo de parabéns, o Palmeiras está com uma equipe feminina muito legal, o São Paulo também. É igual eu falei, o Santos está um pouco mais na frente, há tempo, mais conquista, por quê? É o primeiro clube a apoiar. Falando desse tempo que você trabalha com as meninas, Edson, mais de 18 anos já, qual o nome que você acha, fora desses que trouxeram de fora, né, a técnica da seleção brasileira, que se encaixaria para coordenar a seleção brasileira? A Emily era uma boa treinadora, mas ela já passou por lá. Quais outros nomes de treinadoras, mulheres, para esse time feminino da seleção? Porque a CBF foi buscar lá fora uma mulher, uma treinadora. Olha, a gente fala tanto em incentivar, apoiar aqui dentro, sim. que vai buscar gente de fora, está importando. Nós estamos muito... Não dá chance para essas que já pararam. Nós estamos muito... Fazer com que elas se tornem treinadoras do feminino também. Incentiva a estudar, como elas foram jogadoras, elas têm condição e qualidade para poder na dirigir. época que nós trabalhamos, comecei a trabalhar no São Paulo, a Cici, a Tafarel, a goleira, né? Essas meninas hoje, elas tinham que ter uma oportunidade, que foi... Eu vou falar uma coisa para você aqui, ó. A Marta, super jogadora, né? Meio de campo, super jogadora. Mas você vê a Tafarel e a Cici, elas já tinham espírito, assim, de comando. Então, essas meninas tinham que ter uma oportunidade, na pergunta que você fez em cima dela, elas tinham que ter uma oportunidade para ser uma treinadora, para ser, sei lá, uma diretora de futebol, do futebol feminino. Mas é que, infelizmente, nós estamos começando ainda. Nós estamos muito longe do que nós queremos ainda, do futebol feminino. Faz jus do que eu te falei agora. Por que vai pagar para nós masculino e o feminino ainda não? Então tem que fechar tudo. Vai 10 pessoas assistir o jogo feminino, vai 10 pagam também. Para ser tudo igual, certo? Certo, Pérez? Morão? É a opinião. É verdade, eu acho sim. Eu acho que o Brasil está buscando o melhor, né? Você vê a treinadora que hoje é a seleção brasileira, é uma campeã, não tem como você falar que não é. Sim. Entendeu? Então acho que é um aprendizado para incentivar as treinadoras brasileiras. E os treinadores, que era o Vadão, tem o Luizão, que era de também, estava no Sub-15, sobre a seleção brasileira também no feminino. Entendeu? Também quando o masculino tem o Gabriel Jesus, entendeu? Tem o treinador do Santos de São Paulo. Então acho que pode dar aquele jump pro Mas aí, Tonhão, já brasileiro. Com essa bagagem toda que ela tem, não seria interessante ela vir como uma supervisora, uma gerente de futebol e passar a bagagem dela para as meninas que são do Brasil? Então, primeiro eu acho que ela tem que saber onde ela está pisando primeiro. Eu acho que se ela depois chegou aqui, ela vê que ela consegue ser uma supervisora, uma diretora, uma organizadora, que ela tem uma pessoa de confiança para poder comandar a seleção, aí sim ela tem que ir braço direito dela. Enquanto ela não tiver isso aí, acho que ela vai assumir isso. E deixar só uma ressalva aqui, o Sub-17 de São Paulo está na final também, com acho que a Ferroviária. Falei com o gerente de futebol lá, que é muito meu amigo, Belardo, e vou falar para você, pode me cobrar. O São Paulo vai ser um dos clubes feminino que vai surpreender muitos aqui no país. Pode ter certeza disso aí. Fazendo atleta em casa. A organização do São Paulo está sendo muito boa. Profissional? Eu falo na parte feminina, profissional e básica. Desculpa, não entendi. Tudo. Agora, depois não partir para esse lado também. Que eu sou muito grato por esse clube também, São Paulo, igual eu amo o Santos hoje, que é o Santos que eu trabalho. O São Paulo é um clube que faz um trabalho muito bacana com o feminino. Está chegando agora, tem o treinador lá, que é muito amigo meu, Viana, no Sub-17, o Caio no profissional, que era do Centro Olímpico, são um pessoal muito sério,
com a diretoria, a O comissão Centro técnica. Olímpico também faz um trabalho bacana, Sim, né, com as meninas. o Coelho, o pessoal lá que é amigos da gente também. Mexemos E sempre apoiando do profissional. Você fala o quê? O Diniz, lá, o Fernando Diniz também. Ah, o Diniz está no profissional Trabalho muito bom, masculino. Não, tô falando aqui É o do feminino, né? feminino. Tá bom. Tá Feminino bom. mesmo, Eu pensei que era... Muito ótimo. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse detalhe do profissional. Eu acho que o São Paulo vai ser, na opinião, vai ser um dos clubes que vai igualar a história do Santos. Igualar ou ficar igual a Sereias da Vila. Pelo trabalho que a Sereias faz, que, na minha opinião, no feminino é número 1 do Brasil, sem dúvida. Pegando esse gancho aqui agora de seleção, a gente estava falando um pouquinho do futebol feminino, mas ontem a garotada do Sub-17 conseguiu vencer a seleção mexicana por 2-1, já no finalzinho, nos acréscimos, e sagrou-se tetracampeã mundial, ganhando aí a Copa do Mundo da categoria Sub-17. O que vocês acharam, Maurão, Pérez? O que vocês acharam, Tonhão, o Edson também, dessa molecada, o espírito deles, né, de jogar? Porque na minha época, quando eu assistia os moleques jogarem, vocês jogavam e eu assistia os meninos, eram os aspirantes, né, que entravam em campo. Eles davam cabeçada no chão para ter uma oportunidade na equipe de cima. Hoje a gente não vê muitos treinadores puxando a molecada, né? É verdade, sim. Para mim, em termos de Palmeiras, né, que eu conheço um pouquinho mais lá, acompanho mais, eu acho que até o Verón, né, que foi revelação. Revelação melhor do mundo. E vários jogadores também, do Corinthians, do Grêmio, do Atlético Paranaense. Eu acho que, em termos de Palmeiras hoje, ele não vai ter muito espaço. Talvez ele entrar devagarinho, igual entrou o Gabriel Jesus, depois venderam para fora. Mas acho que o Sub-17 hoje, o Sub-19, Sub-18, até o Sub-15, é um passaporte para ir para fora do Brasil e para ir para a base, time pequeno, o Barcelona B, Real Madrid B. Então, infelizmente, acho que o Palmeiras, como precisa de títulos, que não ganhou nada esse ano e não vai ganhar com certeza, eu acho que vai ganhar brasileiro. O Verón não vai ter, assim, ele não vai ter essa oportunidade no Palmeiras, a não ser que o Mano banque, ele põe o nome dele na frente e banque no Verón, aí sim, é um bom jogador. Mas já passaram vários também, a base do Palmeiras, você vê, base do Palmeiras, São Paulo, Corinthians, é uma base forte. Entendeu? É muito forte, você vê, todas as bases, desde Sub-9, estão disputando campeonatos aí, finais do Campeonato Brasileiro, Paulista, Sul-Americana. Então a base de São Paulo é muito boa. Pérez, você acredita que isso que o Tonhão falou, que o Mano bancando, ele possa estar ali entre os profissionais e ter o espaço dele? Ou com a Copinha São Paulo ainda no ano que vem, ele possa vir a disputar a Copa e aí já ser negociado para fora? Porque a Copa tem os altos e baixos, né? Você vê, o Brasil não classificou o Sub-17 para disputar o Mundial, né? Não. Foi convidado para sede. Nenhum outro país quis sediar. Então, surpreendeu, né? Era o Peru que ia sediar. O Peru ia sediar. Pela briga que está tendo. Pela briga. No país todo, o Brasil sediou e venceu. Não sei se porque a casa fez a diferença, mas me surpreendeu até das outras equipes também, porque não foram bem mundiais. A Itália, o que me passou a impressão é que eles estavam em algum outro campeonato paralelo, e aí quem não estava disputando o campeonato jogaram para o Mundial. Então, porque é o caso do Campeonato Paulista aqui nosso. Porque o Palmeiras está nas semifinais do Paulista Sub-17, disputando ganhou do Audax agora recentemente, e a competição confronta. Exato, então foi uma motivação que proporcionou a eles a ser campeão. Mas com méritos também, né? Sim. Porque não perdeu nenhuma partida vencendo elas todas. E sobre os garotos, é difícil você falar, porque, vamos supor, eu vejo o seguinte, o clube quando leva 3, 4, 5 garotos para profissionais, é porque está com falta de dinheiro. É o que acontece aqui no Brasil. Não vai contratar, puxa... Não contrata, não tem dinheiro para contratar, puxa moleque 3, 4 para o time de cima e joga eles lá no meio dos leão. E não é dessa forma. Às vezes o garoto fica no meio do caminho. Pérez, deixa eu discordar um pouquinho de você. Eu estou direto no Rio, no Ninho, lá no Flamengo. Tá? Se você pegar o Palmeiras hoje, o Palmeiras está com uma base de invejar.
uma base muito boa. Não é à toa que eles estão chegando... Mas joga, mas está jogando o time de cima? Vou chegar onde você quer falar. Cuida Tá do seu chegando em time, todo... cuida Tá do seu chegando. time, esquece o meu. Agora, você pega... Eu tô no Ninho, direto no Flamengo. Com os amigos lá, e eu vejo. Aquela tragédia que aconteceu no Rio foi muito triste para nós todos, até hoje nós sente. O Flamengo, se você pegar aí, ó, teve jogador da base do Flamengo, esse Renier, o Lincoln, eles decidiu Libertadores do Flamengo aí. Contra o Grêmio mesmo, o Lincoln, eu acho que foi o Lincoln que fez o gol do empate contra o Grêmio, não me lembro agora, não me recordo. Eu acho que eles estão usando a base sim, o próprio São Paulo está usando a base. Só que tem aquela restrição que você falou. O próprio Palmeiras, ele veta tudo. Mas por que veta? Tem, na minha opinião, tem interesses próprios ali de diretores. A opinião minha. O São Paulo foi um time, Edson, que subiu 3, 4 jogadores para o time de cima. Esse menino mesmo que chegou para a seleção brasileira, que foi lá, ele foi para o time da França, né? E vendeu os garotos com 18, 19 anos, já venderam para lá. Isso daí o que São é? Paulo, É São falta Paulo, de verba. Não. O São Paulo, assim, sempre teve base boa, entendeu? Eu trabalhei também no São Paulo lá, sempre teve base boa. São Paulo sempre vende garotos de 3 milhões, 5 milhões, entendeu? Que a gente não vê, que às vezes não chega no profissional, mas São Paulo tem uma base que sempre, o Zé sabe disso aí. Sim. Entendeu? A base, ele vendeu o Picon, né, que é a molecada, entendeu? Sempre vendeu bastante. Igual o Palmeiras hoje também. O Palmeiras tem uma base boa, está chegando em finais de todos os campeonatos, só que pela falta de títulos, né? Entendeu? Falta de conquista, pelo um bom patrocinador que tem, que é a Crefisa, que ela pensa em chegar na presidência. Aí os da base então não isso aí, aí não vai jogar falamos desse aqui jeito. Outra coisa, eu posso falar? Então, nós falamos aqui da Então, base... pera. Rapidinho. Pera, rapidinho. Então o Palmeiras hoje, a dificuldade de revelar jogadores é que tem um bom patrocinador e contratou muito mal. Isso é verdade. Muitas contratações. Né? Muitas contratações, entendeu? E não tem competição mais. Assim, ô Maurão, você lembra, a nossa época, ficava 5 no banco, hein, Pérez? É um goleiro e 4 jogadores. Tinha competição. Competição entre a gente. Hoje fica 11 jogadores do banco. Um time então os todo. caras não estão nem aí. Não estão nem aí para poder disputar um coletivo, disputar uma partida, querer. Só torce para entrar para ganhar o E bicho. antigamente era isso. antigamente Então, era vocês... infelizmente. E outra coisa, contrato a longo prazo, de 5 anos, 4 anos, acabou com o futebol brasileiro. Entendeu? Hoje, não tem nenhum jogador de time grande, ganha menos de 100 mil reais. Então o cara chega lá, ele vai ter 6 milhões durante 5 anos. O cara pode parar de jogar bola, não está nem aí. E a qualidade acabou. Infelizmente, isso acabou. Porque antigamente você estourava a idade com 20 anos. Você era emprestado. Se você apareceu bem lá fora, você voltava com o clube com boas expectativas de poder jogar. Hoje não. Hoje o moleque faz contrato com 17, 18, faz um contrato de 5 anos, que nem o Tonhão fala, ganhando lá não sei quanto, não joga, fica no sub-20, 22, 23, e não joga, não aparece, e ele falou, eu não vou querer sair aqui, eu estou ganhando bem. Verdade. Tá com o burro na sombra, né? Mas, para resumir da minha parte, aqui na parte da molecada que foi campeã, nós tem um clube aqui no Brasil que ele é pioneiro, ninguém faz o que tem coragem de fazer o que o Santos faz. O Santos, para revelar jogador, ele é o número 1 do país. Não vi outro até hoje, eu não vi. Talvez apareça, mas até hoje eu não vi. Nós hoje, tanto lá embaixo como em cima, nós não temos condições de enfrentar os times europeus hoje. Nós temos que cair em si. Nós jogamos contra o México. Nós não jogamos contra uma Inglaterra, Não, nós não pegamos isso aí. Espanha, nós pegamos... Ok, Mauro, só mais. Nós nem classificamos, nós não classificamos. Ser campeão é bom? Claro, é muito bom. É igual... Eu tenho um exemplo aqui. Mudando o assunto, o treinador do Corinthians, ele foi campeão até onde deu para ser. Entendeu? Que esse futebol ridículo que o Brasil está se envolvendo hoje. Mas na hora que nós pegar uma seleção europeia que aí para nós fica difícil. Então nós temos que ser realistas. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Assim, mas o México, pelo que eu estou sabendo mais ou menos, nas últimas 5 edições, ele foi 3 vezes campeão sub-17 e chegou nas 2 finais também. 5. Entendeu? O México sub-17 é uma boa equipe, entendeu? E em termos de Santos, o Santos, a vantagem do Santos em relação aos outros times grandes, Palmeiras, São Paulo, Corinthians
entendeu? Ele lança Que a torcida tem paciência. Você já revelou o Robinho, revelou o Neymar, entendeu? Deu crédito pro Diego, aquela molecada da base, entendeu? Então, a torcida do Santos tem paciência com a criançada. Isso é importante. O que não tem os outros clubes. Eu concordo com você, Tonhão, eu concordo. Mas, poxa, você vê aqui o Santos, desde a época do jogador lá, que não falamos dele, ele é fora né, incomparável. Pelé, o único clube que apresentou gênios diferenciados assim da base, eu acho que foi o Santos e poucos. Flamengo, que pegou uns caras, numa época que teve uma aninhada aí boa, com Leandro, Zico, aquela turma lá, né? Mas o Santos, uns anos, vem soltando direto aí, Alan Patrick, Felipe Andes, fora os outros aí. Mas pode falar por quê também? Mesmo, Santos tem outros mesmo. motivos também que eu vou falar pra você sabe disso aí. Claro, pode falar. Você é conhecedor, Claro, entendeu? claro. Que Mas até que você vai falar. a base do Santos só tem conhecedores da bola. Parabéns, Mas verdade. isso que precisa. Tudo ex-jogadores, verdade. né, Mauro? Ex-jogadores que tem olho clínico, Você sabe se o menino vai virar ou sabe não. se vai virar, se não vai virar. E mesmo assim, se não virar jogador, vai virar um cidadão de bem, um pai de família. Entendeu? Eles têm uma organização muito boa. O Santos está acima de todos. Você vai nos clubes aí que não tem jogadores participando da gestão do clube na base, onde que vai ser formador. Você vê jogador lá que você sabe que daqui a 6 meses não vai dar um chute na bola. Tonhão falou tudo. Só tem jogador mesmo. O Santos é maravilhoso. Eu trabalho com o Santos há 18 anos. Sensacional. E a escola, nós de Osasco, eu copio o que o Santos faz. Eu coloco jogadores lá igual Pérez, Tonhão, Maurão, João Paulo tá aí direto, Chulapa, Gilberto Costa. Os caras tá aí com nós direto, Juari, tudo cara que conhece mesmo. Não adianta eu chegar lá e colocar, com todo respeito, um formador de educação física, um cara assim. Claro que esses caras são importantes, mas bola é como Agrega, goleiro. mas não vai saber dar o bola tapa. é como o cara que jogou. Não vai saber corrigir a criança, né? Maurão, pedi para você falar um pouquinho da sua história, a gente vai passando para cada um. Contar aquele fato que você falou que não rende moeda. O que aconteceu você e o Chulapa lá? Vocês estavam marcando algum encontro? O que era? A gente está tentando descobrir o que aconteceu ali. A gente vai passar o vídeo depois. Inclusive, naquele jogo lá, o Serginho fez uma festa, né? Tanto é que ele entrou de cartola, tudo de branco, né? Isso. Aí soltou uma pomba branquinha no chapéu dele, na cartola dele, pá, esse negócio todo. Promoveu o espetáculo, promoveu o jogo. Né? Mas, infelizmente, no decorrer do jogo, teve alguns problemas. Primeiro, teve problema com a Talíbia e o João Paulo. Né? Teve uma confusão, teve chute, pontapé, o diabo 4. Né? E depois, praticamente quase no finalzinho do jogo, teve o problema comigo lá. Mas foi uma jogada simples, normal, né? No escanteio lá que o João Paulo bateu. Nós subimos de cabeça, eu e ele, trombamos no ar, caímos, né? Ele pediu pênalti, e a bola deu sequência, o Sócrates jogou a bola para frente, né? Aí nisso daí, o árbitro lá, o Wanderlei Bosquilha, parou a jogada, né? Parou a jogada, o Serginho veio em direção dele, ele pegou, deu o cartão amarelo, e aí ele ficou reclamando, né? E eu estava perto dele, entendeu? Assim, estava bem perto dele. Aí, nisso, na hora que o Serginho começou a gesticular e falar, ele pegou e deu o vermelho. Na hora que ele deu o vermelho, ele olhou para trás, me viu e veio para cima de mim. Entendeu? Aí acabamos rolando no campo. Vou levar um junto. Foi ele levou mesmo. O que ele sempre fala para nós. Me levando. Eu tinha que levar alguém junto comigo. Eu vi uma hora na minha frente. Porque, acho que naquele jogo lá, se não me engano, acho que o Santos ia jogar contra o Marília. No final de semana, então ele acho que ele não queria Ele não queria viajar. Não queria viajar, porque geralmente ele fazia isso. Vou falar pra você uma coisa, eu trabalhei muito tempo no Audax, no Grêmio Osasco. E a gente tinha um jogador lá, não vou revelar o nome dele porque é até antiético. Quando era jogo fora, mais de 100 km, ele não ia não. Ele metia uma contusão nos treinamentos, não ia. Quando era jogo em casa, ele falou, ó, joga em mim que eu resolvo. E o cara resolvia, cara. Mas tá cheio de jogador Resolvia assim, quando o jogo é mas longe, pra viajar não ia não, metia verdade, uma contusão. É verdade. Não vou falar o nome dele não, mas ele Não vai era... falar o nome dele, não, né? não vou falar, Não, que era tá conhecido bom. como o rapaz dos gols bonitos e tal. O Chulapa é um dos caras mais maravilhosos. O Chulapa é um dos caras mais sincero e maravilhoso que o futebol já O teve. filho dele passou aqui no Audax O Chulapa é um cara maravilhoso. Maravilhoso. Conheci o Chulapa. Não, se o Chulapa é sincero, quem tá mentindo? O Chulapa ou o Mauro? Teve carnaval no meio do negócio. Era da camisa verde e branco, né? Tinha carnaval na época aí. Aqueles jogos lá na sexta de carnaval. E a gente saía na mesma escola do camisa verde e branco, né? Inclusive fomos até campeão uma época lá.
E tinha ainda, inclusive tinha até no final de ano, sempre teve a festa dos boleiros, né, dos jogadores, né? Que era uma coisa bonita, né? Que reunia todos os jogadores dos clubes, tanto de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Portuguesa, o Juventus, né? E tinha uma coletividade muito boa, muito grande. Sabe? E a gente tinha uma satisfação muito grande de participar desses eventos de final de ano, que era ele e o Basílio que fazia isso. Você fez parte da democracia corintiana, né, Mauro? Fiz parte. Como que era estar ali no meio e querer fazer a revolução, vamos mudar tudo? Não, mas eu não era dessa parte, assim, de fazer revolução, não. Eu queria jogar, eu queria fazer... Você entendeu? Eu queria ganhar esse negócio todo. Eu deixava mais... As coisas eram mais pelo Sócrates, pro Vladimir, né? O Adilson Monteiro Alves, que era o diretor na época lá. Casagrande, né? Mas a gente ficava por fora, os sabe assim, bastidores, dando a retaguarda para eles lá, porque a gente ia ganhar o jogo no domingo, na quarta, esse negócio tudo. Mas eu acho que foi 2 anos muito bom para a democracia, sabe? Onde que todo mundo estava se empenhado, se dedicaram ao máximo, né? Todo mundo estava torcendo até contra, a própria imprensa torcia contra porque achava que aquilo ali não ia virar em nada, né? Achava até que a gente não ia chegar até o final, não ia ser campeão, essas coisas todas, mas nós demonstramos que está todo mundo com vontade, né, aquele mesmo pensamento de ganhar, né, e nós conseguimos esse intento de ser bicampeão paulista naquele ano. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não. Viu? Perez, você lá no São Paulo, você tem histórias boas ali também, não tem não? Eu tenho história... Teve um jogo do São Paulo que o São Paulo foi campeão e mesmo assim o Atlético estava com mais pontos que o São Paulo? Foi em 1977, quando nós consagramos o campeonato, falava Copa Brasil, né? Era. Copa do Brasil, né? Foi em 77. O Atlético tinha Era um dos melhores times da época. timaço, Reinaldo, Cerezo, João Leite, Vantuir. Zé Carlos, o volante. Tinha um monte de gente. Esse treinador que passou pelo Palmeiras, tudo, Curitiba, ele treinou, meia esquerda, não falha a memória agora. Oliveira, Marcelo Oliveira, foi treinador, era o meia. Era um time espetacular. E o São Paulo não tinha essa estrutura que tem hoje. O Luizinho não era. O Luizinho Tecão estava lá? O Tecão era parte de São Paulo. Chicão, Teodoro, Serginho Chulá. Muricy estava nessa Serginho, o Muricy estava machucado. Zé Sérgio. O Muricy sempre meteu Mirandinha, Bezerra, Antenor, Valdir Pérez. O timaço também. O Neca. Era Viana. Ô Pérez, mas era Taça Brasil, que é equivalente brasileiro hoje, né? Eles falam... Copa Brasil, Copa do... Taça Brasil. Taça Brasil. Taça Copa Brasil, do Brasil. brasileiro. Que hoje Mas é o foram campeonato campeão. brasileiro. Assim, então, mas isso aí é considerado campeão, então. A Taça Brasil foi considerado Campeão campeão. brasileiro, era igual Campeão o brasileiro. Tá bom, Tinha- então também nós somos campeão mundial também, né? Tinha Em mais 51. Então não vem que essa uma na outra também. Tonhão. Vou chegar lá E depois naquela também. época tinha mais de 60 clubes. Vai, Maurão, vai, Maurão. Tá vendo aí como Eram é os que é? campeões Pra e ele vale, vice pra mim de não cada vale. estado, né? Os campeões e vice de cada cada. estado disputavam os brasileiros no Nordeste, né? Isso. E era um campeonato muito difícil, não era fácil, não. Era o Brasileirão, Pérez. E onde naquela época o Campeonato Paulista era todo mundo queria ganhar, os times grandes, né? Porque era bem difícil Você naquela ganhava o época. Paulista para poder disputar o Nacional, né? Depois também. Porque depois do Campeonato Paulista viu o Nacional, né? Exatamente. O Paulista primeiro não, primeiro era o brasileiro antes, depois era o Paulista, né? Antigamente, né? Não. Na minha época, primeiro era o Paulista, né? Você tá muito velho, Primeiro, eu tô mais novo. O Paulista, Campeonato os dois Paulista, vezes. a Libertadores disputava, mas ninguém dava importância alguma. Era só a Argentina. Tanto é que a Argentina tinha o Independente, mais foi número, 7 vezes campeões naqueles anos 70. Depois que veio a valorizar o campeonato da Libertadores, né? Para poder ir pro Mundial. E aí o Exatamente. Palmeiras chegou aí pro Mundial, Tonhão? As histórias que você Tonhão, tem lá do chegou? Palmeiras, chegou ou não Palmeiras chegou? Não, tipo assim, eu acho assim, primeiro, acho que todo tem que aprender a ler O primeiro, né? Gilmar veio aqui, o goleiro, Leir Gilmar. Leir. Ele falou que tem o Mundial. Tem Mundial, 1951. Mas não mostrou nada. Que fraco que mano. era Copa. Não, é só saber ler, né? Procurar na história. Quem sabe ler, é só procurar ler, entendeu? Ler e procurar na história sim. Se o Corinthians tem 2 Mundial como Libertadores, como o Palmeiras não tem outro Mundial, 51? 2 Mundial e um que só empatou, né?
Não, é Copa Verão, torneio de verão. Fala aí, Edson. Está dando risada? Não, eu acho que já que a FIFA deu o Mundial pro Corinthians, eu vejo o Palmeiras também campeão mundial. Se o Mundial do Corinthians valeu, seja sem história ou com história, sei lá, se a FIFA declarou o Corinthians campeão mundial sem Libertadores, eu acho que o Palmeiras também é campeão mundial. O Corinthians só foi ser campeão depois de 87 anos, né, mano? Quanto? Você não é de 1910? Você é campeão em 87 só, pelo amor de Deus. Não, é sério. E foi em 90 o brasileiro. É difícil aí, entendeu? Agora eu vou falar do Palmeiras. Não, o Campeonato Paulista, o Corinthians foi campeão depois de 22, 23 anos, que foi em 77. Depois ganhou tudo. Ganhou o quê? Não, quase tudo, mano. Quase. Tá vendo que a resenha aqui vai longe, né? Se tivesse VAR nessa época aí, não ia ser campeão até hoje. Menos da metade dos títulos do Corinthians se houvesse VAR naquela época. A gente vai fazer um breve intervalo, porque a conversa aqui está muito boa. A gente volta para o último bloco para falar do Campeonato Brasileiro e do Palmeiras correndo atrás do Flamengo e o Santos correndo atrás do Palmeiras. E vai sobrar uma vaguinha na Libertadores. Vai ter que ter perna, hein? Vai ter perna. E o que era G4 pode virar G6. A gente já volta. A resenha está muito boa, o bate-papo está interessante, todo mundo interagindo, o pessoal mandando mensagem para nós, fazendo perguntas. Ao longo do programa a gente vai, na medida do possível, tentando responder. Para você que está chegando agora, tem ex-atleta do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, tem o responsável pela escolinha do Santos, Meninos da Vila, fica ali no quilômetro 18, mais de 18 anos aí no mesmo local, revelando craques para toda essa geração de atletas que vem lá da Baixada Santista. Vamos falar um pouquinho agora do Campeonato Brasileiro. Os paulistas, todos eles empataram. E agora, só seguindo o líder, Flamengo. Flamengo está mais líder que nunca. E o Renato Gaúcho ficou bravo, hein, gente? Falou que o VAR não está servindo para nada, quando é pênalti contra dá, e quando é a favor, o juiz não foi nem lá visualizar, né, na telinha do VAR. Vocês acompanharam isso? Vocês chegaram a ver a declaração dele? Fica à vontade aí. Mas tá todo mundo reclamando do VAR. Mas o que Pode o falar, Renato reclamou é que o árbitro da partida, me fugiu o nome dele, ele deveria ter ido ver o lance. Daí o árbitro foi lá para ele e falou, não, o VAR já me disse que não foi pênalti. Daí o Renato brigou, falou, não, quem é a autoridade é você, não é o VAR. Então mas você teria que ter ido. Mas se for nessa rapidez é bom, porque o VAR demora demais. 4 minutos no 4 mínimo. minutos, pô. É esfria o jogo. Claro, esfria tudo. E o Flamengo está desempenhando um bom papel ali, 81 pontos, 38 rodadas, já está com 34. Já era, o campeonato já foi. É só ver naquela. É só ver no Fantástico. Não, o Pérez está achando que já tem mais jeito. Você vê no Fantástico o cavalinho do Flamengo, já foi. O Campeonato Brasileiro. Você que também vai sempre lá pro Rio. Estou lá no Ninho direto, com meus amigos do Flamengo. O Campeonato Brasileiro, com todo respeito ao segundo, o vice, que vai ser vice com certeza, o Palmeiras, com todo o mérito. Você acha que o Santos passa o Palmeiras? Pode até, eu acredito tá que... cheio de mandinar agora. Não, dessa briga aí. Eu não, falei... Você não sabe ainda, não acabou. Não. O Flamengo tem uma boa vantagem, mas não acabou ainda. Não. O Campeonato Brasileiro acabou faltando 7 rodadas. Não acabou agora o Campeonato Brasileiro. Não é que o Flamengo está na frente do Palmeiras. Além de estar na frente, o futebol do Flamengo, ele é muito diferenciado dos outros. Pode falar agora. Pode. Mas muito diferenciado dos outros. Você entendeu? Muito. Olha, para quem nós que somos amantes de futebol, nós que viu um time da Parmalat jogar, que eu ia no jogo ver o Tonhão, ver aqueles craques jogar, o time do São Paulo, com aquele... Puxa saco também não, agora. Vários... O próprio Corinthians, com aquele Rincon, Vampeta, lembra desse time aí? Marcelinho, lembra? Então, a gente que... Agora, o time do Flamengo é fora da curva. Ah, mas a Libertadores é outro jogo. Agora, no Brasil hoje, se o Flamengo manter essa equipe, que essa molecada boa, que eu vou no Ninho e vejo, e a administração que o Flamengo está tendo, que hoje, na minha opinião, está sendo muito mais administrado pelo Marcos Braz do que esse rapaz que está no Palmeiras agora, que eu esqueço o nome dele aí.
O gerente de futebol, o Matos. Alexandre Matos. Esse Marcos Braz do Flamengo é um cara muito inteligente, vem do Bandeira. Então a gestão lá com o presidente, o Olim, com o Marcos Braz, a tendência é que o Flamengo toma um espaço no futebol brasileiro junto com o Palmeiras, e quem copiar os dois, muito boa. E o time do Flamengo hoje já é campeão, na minha opinião, há 7 rodadas atrás. Isso aí pode falar assim, eu acho que eu não vou tirar o mérito do Flamengo, eu acho que o Bandeira, 5 anos atrás o Flamengo estava morto, o Bandeira conseguiu, através da sua equipe, acertar todas as contas, entendeu? E hoje é um clube que também tem a maior receita hoje do futebol brasileiro, sem patrocínio muito grande, entendeu? Palmeiras segue com o seu patrocínio, também está seguindo atrás. Em termos de jogadores, o Flamengo investiu jogadores para posições essenciais. Verdade, entendeu? verdade. E conseguiu montar um excelente time. Eu acho que dificilmente o Palmeiras tira o tiro do Flamengo, mas enquanto não acaba, a gente tem esperança como torcedor, né? Mas tá de parabéns Flamengo, o Palmeiras tem que aprender com isso, diminuir seu elenco. E acho que também os grandes também de São Paulo, como São Paulo, Santos, Corinthians, tem que aprender com o Flamengo. O Atlético Paranaense também está fazendo uma boa campanha, com o próprio Grêmio, para a gente poder sempre manter os títulos de São Paulo. Isso é importante. Só uma ressalva aqui rapidinho, Pérez. Nós temos que parar, não sei se vocês concordam, vocês jogaram bola em alto nível, nos gigantes do país, do mundo aí. Assim, eu acho que nós temos que parar com essa ciumeira. Gente, a maioria dos nossos treinadores hoje, eles estão pensando, a cara tampada. Então hoje eu falo assim, o que o Jesus e o que o Sampaoli e esse técnico agora que veio para o Corinthians, do Atlético Paranaense, e o que o Renato está fazendo no futebol brasileiro, é o que nós viu. É o que eu vi, que eu era fã do Mauro, vi o Mauro jogar, o Tonhão, o Pérez. É futebol para frente, não é só ganhar jogo. Então aquela seleção de 82 não valeu nada. Para mim, vou ser bem honesto, nós somos campeão da Copa do Mundo aí, mas a seleção que eu guardo na minha vida toda é de 82, não ganhou. Mas para mim, acima de todas essas que ganharam aí, que nós ganhamos hoje. Então eu falo assim, nós temos que parar de ser ciúminho, ter ciúminho. O Jesus hoje, Sampaoli, Renato e esse técnico agora do Corinthians, que eu esqueci o nome dele aí, o Nunes, Thiago Nunes. Eles estão atropelando, então nós temos que bater pau para esses caras. Porque assim, eu acho assim, o futebol brasileiro hoje virou um investimento, né? Então assim, nem todos os clubes hoje querem fazer o que o Santos está fazendo, que o Flamengo está fazendo, que o Grêmio, através do Renato, que é um cara excelente, está fazendo jogar bonito. Eles jogam por um resultado, por uma bola, entendeu? Que é investimento, entendeu? Em poder ser campeão, tentar um título. Então, o futebol está virando um negócio, já é negócio, né? Então, o Flamengo está puxando a fila, o Santos atrás, através do Grêmio também com o Renato, está puxando a fila, futebol bonito. Isso é importante, mas nem todos vão fazer isso, com certeza. Pérez, e o Santos? Você acha que pode passar o Palmeiras? O Palmeiras tem 2 pedreiras, hein? O Palmeiras vai pegar o Grêmio agora, iguala em número de partidas com o Flamengo, e depois pega o Fluminense, enquanto o Flamengo vai pegar o Ceará. Mas você vê a situação do campeonato, que o Flamengo se distanciou 13 pontos segundo colocado, porque há muita irregularidade no campeonato. Tem time que ganha 2, daqui a pouco empata, perde. Então, há irregularidades. Para chegar, o Flamengo não. O Flamengo se distanciou jogando bem. Fez contratações certas, por isso que está lá em cima, está no top. A outra coisa que eu queria falar era sobre as garotadas. Porque em questão de colocar ex-profissionais para trabalhar, para ver esses garotos crescerem com ex-profissionais. Porque aí nós vamos ter a qualidade do jogador, que isso que foi tirado. Hoje se trabalha, pega um cara que é formado em educação física, mas não tem a experiência de ser um jogador. O que ele vai fazer? Ele vai dar aquele campo reduzido. O que ele estudou, mas é o que ele estudou. Então, ele não vai como ensinar o garoto
a bater na bola, a cabecear, chutar, lançar, a dominar. Então, é essa qualidade de jogador que está sumindo. A liberdade do garoto fazer o jogador de frente, o drible, a criatividade, né? E isso daí que sumiu dos nossos jogadores. Por isso que a qualidade caiu demais. Por falta de ex-jogadores, está trabalhando nas bases para saber os garotos que podem chegar lá. Tem um olho clínico, né, Mauro? Exato. Tem que ter olho clínico, sim. Viu? Principalmente porque os ex-jogadores, eles sabem mais ou menos o que tem que fazer. Entendeu? Então, o que ele está falando. Hoje o campeonato, esses jogadores, esses garotos, tem que fazer a mesma coisa que faz o profissional. Entendeu? Tem que treinar da mesma forma, né? Às vezes o mesmo esquema. Porque quando ele sobe, ele sabe já o que tem que fazer. Então fica só nesse daí, nesse negócio, essa pegada aí. Então, o mais importante é dar liberdade pro garoto mostrar aquilo que ele sabe. Às vezes ele é driblador, essas coisas todas, mas devagarzinho você vai tirando os defeitos dele, né? Vai corrigindo, mas você não pode tirar aquilo que ele tem de melhor. Você tá entendendo? Porque senão não vai adiantar nada. Chega lá no profissional, daqui a pouco, encosta. Não tem como você acompanhar. Entendeu? Então fica difícil pro garoto quando ele sobe. Aí ele fica com aquele receio, fica preocupado, não pode errar. Tem essas coisas todas. Eu também passei por isso quando eu comecei. Sabe? E eu não tive a oportunidade de chegar no profissional. Tive que ser emprestado, pegar a experiência fora, disputar intermediária, o Diaba 4, para eu poder chegar depois no Corinthians. Eu chegar já com uma condição melhor, entendeu? Só lá que eu me aprimorei, depois que eu cheguei no profissional. Depois nunca mais saí. Fiquei mais 10 anos fiquei 10 anos no Corinthians como titular, jogando os 10 anos. E é difícil você pegar um jogador que joga todo esse tempo. É difícil. Joga 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois vai embora, vai para a Europa, essas coisas todas. Se naquela época que vocês, os 3 atuaram, né? Salário fosse parelho aos de hoje, vocês estavam com o burro na sombra. Mas antigamente, no contrato que o jogador fazia, no caso, principalmente do Corinthians, era de 1 ano só. Ou era 6 meses, ou era 1 ano. Porque não tinha esse problema do empresário. Não tinha empresário, não tinha. Não tinha empresário. Você fazia o contrato pelo campeonato. Você ia bem no campeonato, você renovava. Senão você ficava encostado no clube, treinando separado. E o presidente que te arrumava um clube para poder te emprestar. Não tinha negócio de empresário, entendeu? Se acaba o seu contrato, e não renovou, você está lá um mês e pouco, você não recebia nem esse 1 mês e pouco. E voltando sobre o negócio do ensino que o Mauro falou, dos jogadores, a gente pode tirar a qualidade dos jogadores. Tem N motivos aí para esse poder. Você tem que aproveitar o jogador, a qualidade dele. Entendeu? Vamos ver, igual você viu o Neymar quando começou. Ele de brava brincando para trás. Hoje não, ele vai em direção ao gol. Entendeu? Vai aperfeiçoando ele. E aproveitar no máximo que ele tem de melhor, junto também com a parte tática do treinador. Entendeu? Que você pode poder aproveitar em prol do time. Entendeu? E não só você bloquear o jogador, deixar ele lá uma caneta, dar um chapéu, um monte de coisa, entendeu? Eu acho que a parte defensiva é uma coisa, a parte de criação de meio, marcação que é volantes no meio é outra coisa, e atacante é outra coisa, atrapalhar tudo separado. O que ele sabe de melhor, desde que seja objetivo. Objetivo também, e não ser individualista. Tipo assim, uma bola dele, outra bola. E tipo assim, igual eu vou fazer na nossa época da Parmalat lá. O Edmundo dava um drible, o Evaí se posicionava, o Edmundo perdia a bola. Outra hora o Edmundo ganhava, o Edmundo posicionava, o Evaí posicionava, não tocava a bola. Na outra o Evaí não ia. Aí o Edmundo dava um drible, o Edilson queria dar outro drible, atrapalhava o atacante. Então no caso passava jogando, que ele vinha de São Paulo naquela época do Tele, e tal, não recebia a bola, saía a briga. Só que depois o Luxemburgo conseguiu, ninguém era amigo fora de campo, tinha 3, 4 grupos. Só que dentro de campo a gente fazia o próprio pra gente, pra nossa família. Igual o Morão falou, a gente jogava pelo campeonato. Ele vai falar assim, ele vai, quando foi de 92, ele foi afastado. Pelo assim, foi ele, foi o Edu, né? Foi o Jorginho, foi o Ivan, foi o Andrei. Depois o Evaí voltou. E falou, vim pra ser campeão e ser artilheiro. E realmente é um cara de característica boa, tinha Mazinho, tinha Sampaio, tinha Zinho, tinha Antônio Carlos. E tinha aquela molecada, que era o Roberto, eu, Edmundo. Tonhão, só uma pergunta para vocês 3 aqui que jogou em alto nível. Eu
Passei um tempo no São Paulo. Eu tive o prazer de ser o primeiro professor desse Antony que está no São Paulo, dele, do irmão dele, do Emerson. Você não acha? Esse dia o pessoal estava cobrando no Antony e eu não concordei. Até me criticaram, que eu fui na rede social e falei. Hoje você vai no Palmeiras, em qualquer outros times grandes aí, nós estávamos até conversando com o Pérez, quantos jogadores diferentes tem nesse time? No time do Mauro, quando o Mauro jogou, diferente tinha uns 6. No do Pérez tinha uns 7, 8 também. No do Tonhão, a mesma coisa. Hoje você vai nos times aí, Sornosa, então você... Romero, então você pega os caras que hoje nós não estamos formando. Eu sou contra. Você coloca competição para um menino de 13 anos, 12 anos. Essa idade é para aprender. Ele tem que brincar à vontade, ele tem que, igual o Tony acabou de falar, ele tem que driblar, ele tem que aprender a bater na bola com os caras igual esses. Ele tem que aprender a fazer um cabeceio com os caras igual esse. Nós implantamos um trabalho no campo que nós faz isso parecido. Hoje nós mandamos um menino para Português Santista, ele é um destaque. Jogou contra São Paulo, Palmeiras, tá cheio de negro atrás do menino. O que o pessoal da Portuguesa fez? Não soltou. Não liberou. E tá certo não liberar. O Cauã, né, Mauro? Então, eu acho que a competição para essa idade está atrapalhando nossa formação. É opinião, claro, eu vou respeitar de todos, mas na minha opinião, eu acho que não. É igual, tem um canteiro, igual São Paulo tem lá em Cotia. Gente, não é possível que você não consegue tirar por ano aí 2 jogadores. E tá vendo que conversa aqui vai longe. Se a gente tivesse muito mais tempo, a gente parava a noite conversando. Infelizmente, o programa já está finalizando. Vou passar para os nossos convidados para deixar uma mensagem, se despedir. O nosso Momento Chaleira, que a gente homenageou nosso grande amigo e fazia parte aqui do programa também, o Chaleira. Maurão, Pérez, Tonhão, Edson, obrigado mesmo por estar fazendo parte aqui da Futebol de Mesa. E deixo espaço para vocês se despedirem, deixarem contatos, um abraço, um beijo. Faça o que vocês quiserem agora, que o momento é de vocês. Começando pelo Maurão. Obrigado pelo convite, né? Eu nunca... Faz tempo que eu não apareço na televisão. É isso, Maurão. Você entendeu? A porta está aberta, já sabe o caminho. Hoje eu tive a oportunidade de aparecer e espero voltar mais vezes. Com certeza. Mas fico muito feliz, muito contente pelo convite de você. Tá bom? De vocês aqui. A gente que agradece. Tá bom? Obrigado mesmo. Eu também agradeço a você e a todos os espectadores e, numa outra oportunidade, possamos passar por aqui de novo. Obrigado, Pérez. E também quero mandar um grande abraço a você, parabéns pelo programa, Conect TV. Entendeu? Quero que todo mundo acesse aí para poder acompanhar, que é um programa de alto nível. Fico contente pela homenagem pelo Chaleira, que foi meu empresário também, entendeu? Aqui de Osasco. Um grande amigo, entendeu? Hoje está em bom lugar. Entendeu? E a mensagem para as crianças também, eu acho que faz esporte por educação, por saúde, entendeu? E ser jogador ou não é consequência. E se for possível, pode procurar o Edson na Horácio Laffer 3682-7727. Você não posso falar ou você quer falar? Você ia Pode falar, não tô mandando. Eu ia falar, mano. mas não mando mais nada, vai, fala de novo agora. 3682-7727. Endereço? Rua Horácio Laffer. Número? Tá vendo se você não sabe nada? 311. 311. Foi um grande Abraço, prazer pessoal. estar essa noite aqui, Deixa seu recado referente nesse à programa escolinha. maravilhoso. Lembrar do nosso amigo Chaleira, um cara exemplar, maravilhoso. Nós estamos ali na Horácio Lave, no telefone 3681-7727, 3681-7727. Mandar um beijão para toda a família Meninos da Vila Osasco, amigos, e para nossas sereias maravilhosas. Número 311. Número 311, ali na Horácio Laffer. Muito obrigado a vocês do programa, a TV, isso é muito gostoso. Edson, muito obrigado especial para você pelo convite. E conta com a gente sempre, quando puder, a gente está aqui com o maior prazer. Para encerrar, vai ter algum evento lá na escolinha, não tem? Um campeonato, sim. um evento? Sim. Convida o pessoal. Nós vamos ter, no próximo dia 30, um grande evento com a presença de vários ex-atletas, o Serginho Chulapa, auxiliar técnico do Santos, o Renato, que hoje toca a base do Guarani, o Muricy ficou de vir também, vamos só saber a resposta dele.
E vários outros, Dema, Gilberto Costa, Juari, João Paulo, Papinha da Vila. As 3 feras. Esses não tá, eles faz parte do componente da escola, com certeza as 3 feras vai estar. Se eles faltar, eu falto também. Então quem quiser ir lá acompanhar esse evento na escolinha. A partir das 12 horas, no dia 30. E continua esse bate-papo que a gente está tendo aqui, um bate-papo descontraído. O Connect TV vai estar lá também prestigiando esse grande evento. Então, a partir das 13 horas do dia 30, Rua Horácio Laffer 311, é isso? A partir das 12 horas, das 12 horas. Tem lanchonete lá, então já aproveita, já consome lá. Com certeza, com certeza, lanchonete. com certeza. Obrigado a todos, um grande abraço para vocês que nos aturaram, que aprenderam um pouquinho mais ouvindo essas feras falando, porque de mim aqui você não vai aprender nada, né? Só encheção de linguiça. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.